Illumination, talvez o estúdio de animação mais controverso da história, pois eles não são como a DreamWorks, que às vezes lança uma obra-prima e às vezes lança uma obra lixo. Não, a Illumination aposta pelo caminho da rentabilidade financeira. Eles apostam em um público-alvo mais infantil e enchem os filmes de coisas infantis, como piadas de peido, piadas de humor físico, etc, etc, etc. Mas não se engane, pois os seus filmes não são apenas isso. E na verdade, ela até que lançou muita coisa boa. E dentre essas coisas boas que a Illumination já fez, não podemos deixar de fora algo que marcou muito esse estúdio: os seus vilões. Aqui temos o homem mais macho do mundo, o vilão mais mimado do mundo, a maior criminosa de todos os tempos e adivinha, até o vilão mais conhecido da história dos games. E é isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje, olhando ponto a ponto e discorrendo sobre todos os antagonistas já feitos por essa empresa. Por isso hoje, nesse maldito canal, os 25 vilões da Illumination, do pior ao melhor. Em 25º lugar fica o Sexteto Sinistro. Depois de meu malvado favorito 1 e 2, que com certeza são os melhores filmes de toda a saga, fica Minions 2, que tem como pontos positivos retratar a infância do Gru e o começo da vida dele na vilania, além do desenvolvimento da relação entre o Willy Cobra e ele ser algo bem divertido. O que a gente não pode falar que é divertido são os verdadeiros vilões desse filme, o Sexteto Sinistro, porque apesar de ter um design até que legal, eles não têm muita importância no filme, e já não bastando nenhum deles ter uma história, ainda são muitos, são 6 vilões, o que dá a impressão que eles estavam muito mais preocupados em ter mais personagens para vender bonecos do que ter de fato personagens bons na história. E os planos e motivações deles também são muito ruins, porque a premissa deles já não faz sentido. No começo do filme eles traem o Willy Cobra, expulsando ele do grupo, deixando o coitado para morrer, mas essa decisão não faz o menor sentido, porque eles expulsariam o Willy Cobra do grupo. Mesmo estando velho, ele ainda dava conta do recado. Ele sabia lutar, ele tinha bons planos. Então esse começo deles já não faz sentido. E a motivação deles é a coisa mais genérica possível. Eles apenas querem ter mais poder. É uma coisa muito batida já no mercado, sabe? Fazendo com que eles se tornem muito esquecíveis. Enfim, é só mais um bando de personagens genéricos criados pela Illumination. Próximo, em 24º lugar fica a Gangue dos Ursos do filme Sing. Mano, se a gente for falar de tempo de tela, essa gangue aqui tá quase como se fosse um figurante, porque eles aparecem em poucos momentos do filme, sabe? Tem umas falas bem rápidas e logo depois somem, mas mesmo assim, eles deixam uma marca. Eles não fazem piadas, eles não têm discursos, não têm desenvolvimento, eles nem tentam parecer ser gente boa. Com eles é só intimidação do começo ao fim. Eles faziam um Mike, que é todo arrogante, virar um verdadeiro covarde. Para! Tira que eu vou cagar! Não só isso, mas os danados ainda são mafiosos do submundo animal. E toda vez que entram em cena é pra causar algum tipo de estrago. Desde o momento em que o Mike se mete com eles, naquele jogo em que ele trapaceia, a gente já imagina, esse rato vai se lascar. E o mais bizarro de tudo é que, ao que tudo indica pelo primeiro filme Sing, os ursos realmente conseguiram matar o rato. E eu não tô de sacanagem. O filme termina com o show rolando, todo mundo feliz. Mas quando a gente pensa, cadê o ratinho, mano? Ele sumiu, não apareceu mais na história. E a última vez que a gente vê ele tava numa perseguição com os ursos. E um urso ainda consegue ficar no carro que ele tava pilotando. Então, não sei, tá ligado? Talvez realmente o rato tenha dançado. E se a gente parar pra pensar também, a Gangue dos Ursos talvez é o único grupo dessa lista de vilões que conseguiu cumprir o seu plano. Não teve redenção, não teve perdão, eles não viraram bonzinhos do nada. Não, eles tinham um trabalho que era eliminar o rato e conseguiram fazer. Pra tu ver como a Illumination é bizarra, cara. Esqueceram de finalizar a história do Mike, meu irmão, no meio do filme. Enfim, o grande trunfo desses vilões é porque eles conseguiram cumprir a sua missão. Mas como eles mal aparecem no filme,
filme, acho que o 24º lugar fica bom pra eles. Próximo, agora entra em cena o Herbie, um dos antagonistas de Minions 1. Ele é o esposo da Scarlet Overkill, que é a principal vilã de Minions 1. E pra ser sincero, o Herbie nem passa muito vibe de vilão, porque ele é um cara bem gente boa, tá ligado? E que respeita muito a esposa dele. E em nenhum momento a gente vê ele sendo arrogante nem nada. Ele é um cara bem tranquilo. E pra ser sincero, eu acho um personagem muito divertido. O mais legal dele é porque ele fica responsável por construir os equipamentos da sua esposa. O cara é um inventor, saca? Então ele não é um inútil. Ele tem uma missão ali no filme. O foco dele no filme é conseguir fazer da sua esposa a rainha da Inglaterra. E ele sempre tá ali na ajuda, preparando os equipamentos. E como eu tinha dito antes, é legal que ele realmente é um companheiro da esposa dele. Em nenhum momento dá pra ver ele sentindo inveja nem nada do tipo. Ele realmente quer ajudar ela nesse plano de conquistar a Inglaterra. Eu gosto bastante desse personagem. Só que como ele não aparece muito, não tem uma relevância maior no filme, e em nenhum momento você enxerga ele como um vilão, não dá pra colocar ele numa posição muito acima na lista. Mas esse sim é um personagem bem legal. Enfim, bora pro próximo. Em 22º lugar fica o Coelho da Páscoa do filme Hope. E pra você que não lembra, Coelho da Páscoa é o pai do protagonista, o Júnior. E ele, na minha concepção, acaba se tornando um vilão porque ele gera um impasse na história. Ele obriga que seu filho siga sua carreira como Coelho da Páscoa, mesmo que o Júnior não queira isso de maneira alguma. Escuta, você quer que eu seja isso. Mas talvez eu não seja isso. Talvez eu seja isso. É isso mesmo, pai. Eu posso ser uma meia metafórica. Eu posso não mandar bem entregando cestas de Páscoa, mas posso ser ótimo fazendo outra coisa. A bateria! Espere aí, preste atenção. 4.000 anos de tradição não terminam só porque um coelho egoísta não tem vontade de cumprir seu dever. Você vai ser o Coelho da Páscoa. Você precisa aceitar a realidade, se livrar dessa bateria e decidir o que é mais importante. Mesmo que suas intenções não fossem ruins, ele não tinha nenhum tipo de ódio contra o Júnior, afinal ele era o seu filho. As suas decisões de obrigar o filho dele a seguir um sonho é uma coisa meio questionável, sabe? É porque ele tá querendo que o filho dele siga a vida dele, e não é assim que as coisas funcionam. O Júnior que decide o que é melhor pra ele. E é engraçado porque mesmo Hope sendo um filme horroroso, ele ainda consegue abordar de uma maneira até que realista essa questão da paternidade, porque muitos pais impõem os seus próprios desejos sobre os filhos, como se o filho não tivesse o livre-arbítrio, sabe? Já que tanto o Coelho da Páscoa faz isso com o Júnior, como o pai do Fred faz a mesma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, arranjar um emprego, se mudar daqui, principalmente esse último item. Nossa, você pegou bem pesado. Às vezes eu acho que vocês me adotaram porque o Fred sempre foi uma decepção. Cara, com pais desses aí não precisa nem de inimigo. Então nessa posição fica tanto o Coelho da Páscoa como o pai do Fred. Dois exemplos a não ser seguidos. O cara manda o próprio filho embora de casa sem motivo algum. E o pior é que toda a família concorda. Sorte que a irmã dele, que é interpretada pela mesma atriz de Big Bang a Teoria, que é uma série que eu adoro, ajuda ele e tal. E aí nessa treta ele acaba conhecendo o Júnior e segue a história do filme. Então nessa posição fica esses dois personagens, o pai do Júnior e o pai do Fred. Em 21º lugar fica Carlos. E pra ser sincero, é até um pouco difícil falar sobre ele sem dar um pouco de sono. Porque que vilãozinho genérico, viu? Ele não tem carisma, ele não tem ameaça, ele não tem relevância. Ele é um reflexo do filme que ele está inserido, Hope. Que mesmo que talvez tenha marcado a sua infância, se você reassistir hoje vai ver que é um filme bem vergonha alheia. Ele não é tão horroroso como outros da Illumination, mas ele é sim muito ruim. O Carlos é um pintinho, literalmente. Um pintinho executivo que trabalha na fábrica da Páscoa e acha que merece ser o Coelho da Páscoa no lugar do verdadeiro herdeiro, que é o Júnior. Sim, esse coelho, mesmo sendo vilão, ele luta contra o nepotismo. E mano, chega a ser engraçado, porque a motivação desse vilão é dar um golpe de estado. E você colocar golpe de estado e Hope na mesma frase é uma coisa que, eu não sei, não faz sentido. E ele quer dar um golpe de estado para tomar essa fábrica da Páscoa. Uau, que ousado. E se você acha que esse plano tem mais camadas, tem alguma motivação muito grande por trás, não. É só isso mesmo. Ele quer sentar na cadeira de
chefe ser o novo coelho da Páscoa. O cara quer virar um empresário. Eu nunca passei mal tomando leite. O design dele também é muito qualquer coisa. É um pintinho com uma cara de raiva que não dá medo em ninguém. Ele não é engraçado, ele não é carismático, ele não é nem bizarro o suficiente pra virar um meme. Ele é a droga de um pintinho que quer ser um coelho da Páscoa. Mano, o que é isso? E no final ele de fato consegue se transformar em um coelho. Numa das transformações mais bizarras que eu já vi. Mas é derrotado da forma mais preguiçosa possível. Simplesmente o Júnior começa a tocar bateria, o pintinho que tava guiando os outros começa a dançar e derruba ele no chão. É assim que esse grande vilão é derrotado. Então esse maldito se torna um dos pontos mais baixos entre os vilões da Illumination. Ele não tem impacto, não tem presença, não tem personalidade, não assusta, não marca, não diverte, não faz nada, cara. Acredito que esse filme teria mais impacto se esse personagem não existisse e eles focassem todo o arco narrativo dele para os pais do Júnior e do Fred. Eu acho que o filme ficaria até com uma mensagem melhor, que reflete esse núcleo sobre paternidade. Mas, né, não tem como esperar muita coisa da Illumination. Então, vamos pro próximo. Em 20º lugar, Sergei. Você lembra dele? Não? Pois é, tá tudo bem, ninguém lembra mesmo. E isso já fala muito sobre o impacto desse vilão. Sergei é um vilão tão sem sal, mas tão sem sal, que parece ter sido escrito... Quer dizer, parece que nem foi escrito, mano. Parece que ele só existe. Ele é um dono de um circo bizarro que maltrata animais e tem um sotaque parecido com qualquer soldado estereotipado da União Soviética. Aparentemente ele era pra ser assustador, mas o que parece mais é algo muito genérico, tá ligado? Que a gente olha e pensa, quem é esse cara? A motivação dele, nenhuma que preste, ele só quer o tigre de volta. E por quê? Não importa. O roteiro também não achou relevante explicar. Ele existe só pra correr atrás dos protagonistas, falar umas frases com aquele sotaque russo maluco e depois sumir, literalmente. Ele não marca, não assusta, não diverte, esse vilão apenas existe. O Sergei é um vilão apagado de um filme que por si só já é apagado. Pets 2, como um todo, já parece um episódio estendido de um desenho animado. E o Sergei é tipo o vilão da semana. Basicamente é esse o resumo do vilão. Falta profundidade, falta presença, falta qualquer coisa que justifique ele tá ali. Ele é vilão de apenas um dos arcos desse filme, que é um filme cheio de histórias vazias e que não tem um propósito, sabe? Quando você termina o filme, você já esquece o que viu, você esquece dos personagens, do vilão, mas, pra ser justo, o design dele até que é estiloso, saca? Ele até que tem uma aparência legal, o que poderia torná-lo um vilão interessante. Só que é só a aparência mesmo que é legal, a personalidade dele é um grande nada. Enfim, bora logo pro próximo. Em 19º lugar fica o franguito do El Macho. Esse sim é brabo, pois esse frango sozinho quase derrota o Gru e a Lucy. E ele só foi derrotado mesmo porque eles utilizaram armas. Senão, o franguito ia levar a melhor. Eu sei que ele não é o vilão mais importante do mundo, ele é apenas um animal de estimação do El Macho, mas por ele ser muito forte, por ser muito engraçado também, acho que vale o 19º lugar da lista. Próximo, em 18º lugar fica o Willy Cobra. Agora aparece o vilão que foi responsável por introduzir o Gru no mundo da vilania. O velhote aí criou nada menos que o Sexteto Sinistro, uma gangue de criminosos que só rouba coisa valiosa. Só que na maior crocodilagem ele foi expulso do próprio grupo e pelo que tudo indicava tinha ido dessa para uma melhor, mas ele consegue escapar dessa e volta pro mundo da vilania. E depois de algumas aventuras ele conhece Gru e acaba até se apegando a ele. Eu acho que o desenvolvimento da relação entre os dois é a melhor coisa de Minions 2, que embora não seja um filme muito bom, tem esse aspecto que é bem legal. A amizade entre os dois funciona. O Willy Cobra tem uma presença marcante. Em uma cena que ele aparece, ele chega a torturar o Gru, que naquele momento era apenas uma criança, tá ligado? Então esse cara é mau. E o melhor de tudo é que, como a gente bem sabe, a Illumination gosta de introduzir coisas que não tem desenvolvimento e que não tem motivo pra existir. Mas no caso do Willy Cobra não. Por ele ser o mentor do Gru, ele tem uma função muito grande na narrativa. Na minha opinião, o Willy Cobra teria um arco melhor se ele tivesse falecido no final de Minions 2, porque ele teria um arco interessante com o Gru, morrendo pra salvar o seu aluno. Mas infelizmente deixaram ele vivo e eu acho que a história ficou um pouco mais rasa. Mas ainda assim, é provável que ele volte a aparecer na franquia e até consiga desenvolver novos arcos. E só
Só lembrando aquela pergunta que até hoje não encontrei a resposta. No final de Meu Malvado Favorito 4, quando mostra todos os vilões dançando, o Willy Cobra não aparece. Isso pode significar duas coisas: ou ele nunca foi preso, ou até os eventos de Meu Malvado Favorito 4 ele morreu de velhice. E em qual dessas duas perguntas você acredita? Deixe aí nos comentários. Em 17º lugar, Aloysio O'Hare. O Aloysio é aquele típico vilão empresarial que a gente viu em mais de 1000 filmes. Ambicioso, ganancioso e totalmente cego pro impacto das suas ações. Ele é o dono da empresa que quer lucrar vendendo ar engarrafado. Ou seja, um cara que literalmente quer destruir o mundo para fazer dinheiro em cima da destruição. Coisa de quem pensa que dinheiro vale mais que a própria vida. O problema é que o Aloysio tem pouco charme e ainda menos presença. Ele é o clássico vilão de desenho animado que grita, dá ordens e acha que isso basta para ser ameaçador. Mas na prática ele parece mais um chefe chato de escritório do que um verdadeiro antagonista. Até porque a história de Lorax se divide em duas tramas. A do Uma Vez Hildo e a daquele moleque. E como ele não faz parte da trama principal, ele é apenas o vilão do moleque, o cara fica de escanteio o filme inteiro. É uma coisa bizarra. Esse filme do Lorax da Illumination, eu vou te contar. Enfim, as suas motivações são batidas, o roteiro não investe em torná-lo interessante e a gente acaba esquecendo dele rápido. É aquele empresário malvado que não aprende a lição. E a mensagem ambiental do filme até que é boa, mas esse vilão acaba sendo apenas um símbolo genérico da ganância, sem muito tempero ou originalidade. A dublagem dele é legal, o design também é muito legal, mas é só isso, sabe? Talvez se o Lorax não fosse um filme tão bagunçado, não tivesse uma trama tão bagunçada que é dividida em duas, o Aloysio pudesse ser mais bem lembrado. Mas pra ser sincero não, porque ele nem faz parte da história original, então eu nem sei por que eu tô tentando defender. Bora logo pro próximo. O Grinch da Illumination é uma releitura mais leve e emocional do clássico personagem criado pelo Dr. Seuss. Diferente das versões anteriores, esse Grinch não é exatamente maligno. Ele é solitário, rabugento e traumatizado pela rejeição que sofreu na infância. Sua vilania vem mais da dor do que da maldade. Ele odeia o Natal porque se sente excluído dele, não porque quer prejudicar os outros. A estética colorida, a trilha sonora animada e os toques de humor suavizam ainda mais a sua imagem, transformando o roubo no Natal em um ato quase infantil de vingança emocional. E no fim, o Grinch encontra a redenção ao reconhecer o poder do afeto e da comunidade. Essa abordagem mais empática da Illumination busca humanizar o vilão, tornando-o mais identificável para o público moderno e familiar. Mas é justamente por essa infantilização, o Grinch acaba se tornando um vilão muito fraco. Falta nele o senso real de ameaça e imprevisibilidade. Ele nunca parece representar um verdadeiro perigo para Quenlândia, o que reduz o seu impacto como antagonista. É como se o filme tivesse tanto medo de assustar o público infantil que o personagem perde força dramática e deixa de se destacar como um vilão marcante. E é engraçado, né? A Illumination sempre pega esses contos clássicos com mensagens tão legais e faz filmes tão medíocres. E é por isso que eu realmente tenho muitas ressalvas quanto a esse estúdio. Pessoal, lembrando que eu já fiz um vídeo ranqueando todos os vilões da DreamWorks e também já fiz um vídeo ranqueando todos os vilões da Pixar. E também já fiz um vídeo ranqueando todos os vilões da franquia Meu Malvado Favorito. Então, por favor, rapaziada, dá uma chance para esses vídeos que você vai estar ajudando muito o canal fazendo isso. Muito mesmo. Agora vamos seguir em frente na lista. Em 15º lugar, Dr. Nefário. O Dr. Nefário é o braço direito do Gru no mundo da vilania. Ele fica mais na parte técnica, ajudando o Gru com os equipamentos, enquanto o Gru vai mais para a parte da ação. Eles conseguem formar uma equipe muito boa juntamente dos Minions. E essa parceria deles é antiga, pois eles se conhecem desde que o Gru era apenas uma criança, com o Nefário ajudando ele a fugir de uma enrascada. O Nefário tem aquele design de cientista maluco, mas na verdade ele é um cara bem tranquilo, ele não tem uma personalidade maluca como o design sugere não. O cara é de boa. E um fato interessante a ser ressaltado é a amizade do Nefário com o Gru, pois o Nefário sempre demonstra ter muito respeito pelo vilão que é o Gru, mesmo que o Nefário duvide dele várias vezes. Só que o que pra mim faz esse vilão superar muito seu nível de qualidade são dois momentos específicos que tem um peso narrativo muito grande. O primeiro é que no segundo filme ele trai
trai o Gru e vai trabalhar com o El Macho, o novo vilão da vez. E é um momento bem paia, porque ele abandonou seu melhor amigo. Em um momento de dificuldade, um momento onde o Gru tava tendo que viver dentro da legalidade, sabe? Porque ele tinha deixado de ser um vilão. E nesse momento de tanta confusão e dificuldade, o Nefario vai lá e abandona seu próprio amigo. Não tem como não falar que isso não é um típico comportamento de vilão. O cara foi um otário. E sim, eu sei, no final ele se arrepende. Mas mesmo assim foi muito paia. E além disso, ele ainda levou os Minions junto com ele. Ou seja, o cara abandona o amigo e ainda leva uma parte do seu exército. E agora o segundo momento que me tirou do sério na primeira vez que eu assisti meu malvado favorito. E pra quem não sabe, eu adoro, de verdade, eu adoro de coração o primeiro filme da saga. O Gru foi um personagem muito bem desenvolvido no primeiro filme, mostrando que ele era um vilão apenas porque ele nunca tinha entrado em contato com o amor. Nem a própria mãe dele amava ele de verdade. Já as meninas tinham muito amor pra dar, mesmo em um estado muito triste, pois elas eram órfãs. Então, o Gru e as meninas são personagens que se complementam. O excesso de amor das meninas completou a falta de amor por parte do Gru, e eu acho isso genial. E o personagem que barrou essa relação foi justamente o Nefario, quando ele devolve as meninas pro orfanato, impedindo que o Gru pudesse ficar mais tempo com elas. E nossa, eu lembro que na infância eu fiquei com muita raiva. E isso faz o Nefario ser um personagem muito marcante, porque as ações dele têm pesos reais na trama. O que ele faz tem consequências, e por isso vale o seu lugar na lista. Ele não é um vilão de fato, mas ele age como antagonista em diversos momentos. Próximo, em 14º lugar, Maxime Lemol. O Maxime era o melhor aluno da escola de vilões. Escola essa que o Gru também estudava. Pois é, os dois estudavam juntos, e em uma época que estava tendo um show de talentos, o Gru roubou a música do Maxime Lemol antes da sua apresentação, arruinando completamente ela. E é isso, essa é a motivação do Maxime contra o Gru. É uma motivação que até é engraçada, mas ao mesmo tempo é muito rasa. Parece mais uma piada do que de fato uma história sendo contada. Porém, quando se fala de ameaça, o personagem consegue melhorar, pois ele tem os poderes de uma barata, ou seja, super força, super resistência, e isso faz ele bem ameaçador, além de possuir um veículo que se parece com uma barata, ou seja, tanto ele é forte como ele ainda possui recursos. O design desse vilão eu também acho legal, as roupas que ele veste, o cabelo, eu acho que dá um certo charme pra ele. Ele tinha assim muitos bons pontos que poderiam torná-lo um bom vilão, mas temos que lembrar que a gente tá falando da Illumination, né? Então sempre podemos esperar o pior. Na sua cena de introdução, ele parecia ser um vilão com muito potencial, tipo ali no mesmo nível do Balthazar Brett, mas não foi o caso, porque o personagem é mal escrito e mal utilizado pela trama, e aí toda aquela ameaça que eu falei fica de escanteio, porque o personagem mal é usado no filme. É como se ele não movesse a trama. É interessante notar que esse vilão tem algo mais pessoal contra o Gru, pois os dois compartilharam momentos juntos no passado, o que não acontece com os outros vilões, e o longa deixa esse passado em segredo para manter um clima de mistério. O grande problema é que ao decorrer do filme, o vilão vai sendo deixado de lado para focar em subtramas que não desenvolvem nada e que não vão para lugar nenhum, enquanto as tramas que poderiam ser sim muito boas, como a do Maxime, não tem peso. E quando a gente olha pro Maxime e percebe suas atitudes, fica notável que ele não tem um plano. O Vetor concluiu o plano de roubar uma pirâmide e quase consegue tomar a lua do Gru. O El Macho tava com aquele plano de dominar o mundo com os Evil Minions. O Balthazar queria destruir Hollywood. Eles tinham planos. Agora o Maxime não, ele fica rodando do ponto A pro ponto B, do ponto B pro ponto C, e não faz nada. Resumindo, a única coisa a se extrair do Maxime Lemol é aquela história rasa do passado envolvendo o Gru. Isso é toda a história e desenvolvimento dele. Dito isso, vamos logo pro próximo. Em 13º lugar, Bola de Neve. Se tem um vilão que roubou a cena de verdade em Pets 1, foi o Bola de Neve. Um coelhinho fofo por fora e completamente maluco por dentro. O bicho tem carisma, tem energia e tem uma dublagem brasileira sensacional. O Luiz Miranda mandou muito bem. De jeito nenhum! Vocês estão fedendo a bichinhos domesticados! Ô, seu filho da puta!
Uau! Senti firmeza da frieza, hein? Vocês me lembram meu parceiro Rick, só que ele morreu. Ele começa como líder de um grupo de animais abandonados, tipo uma resistência underground dos bichos, e comanda tudo como se fosse o chefão de uma gangue. E o mais genial disso tudo é o contraste. Ele é pequeno, fofinho e peludo, mas tem um temperamento de um líder de gangue. Ele grita, ele surta, ele quebra tudo e ainda solta piada atrás de piada. Ele é muito engraçado, porque as piadas funcionam, o timing cômico é ótimo, o texto é afiado, e ele tem aquele tipo de presença que faz você prestar atenção sempre que aparece em tela, mesmo quando a trama não gira ao redor dele. É impossível não rir, e mesmo com seus momentos muito malucos, ele ainda tem uma certa lógica no que faz. Ele se revoltou contra os humanos que abandonaram seus bichos, então a motivação dele faz todo sentido no universo do filme. É exagerada, mas é coerente. O único problema, entre aspas, é que ele vira bonzinho no final. E aí, é claro, perde um pouco a graça dele como vilão. E o que acontece no segundo filme? Ele vira um super-herói. Veste capa, fantasia e tudo. É divertido sim, mas aquele lado maluco e revolucionário dele some um pouco. Fica mais bobo, mais infantil, quase como se a rebeldia dele tivesse sumido. Eu acredito que ele tinha tudo para ser um dos maiores vilões da Illumination, mas como foi suavizado a ponto de virar um super-herói, perde um pouco da força, mas continua sendo muito engraçado. Próximo, em 12º lugar fica a família do Uma Vez Hildo. Como eu tinha dito antes, o filme do Lorax se divide em dois núcleos. O núcleo daquele protagonista, que tem como vilão o Aloísio, e o núcleo do Uma Vez Hildo. E sobre Uma Vez Hildo, calma que já é a vez de falar sobre ele. Mas, quando a gente para pra pensar na construção desse personagem, e lembrando, rapaziada, eu não estou me referindo a Uma Vez Hildo do livro, pois eu não li e eu não conheço. Ainda pretendo me aprofundar um pouco mais, mas por enquanto ainda não deu tempo. Então, todos os comentários que vou fazer estou me referindo apenas ao que é apresentado no filme da Illumination. E bom, que Uma Vez Hildo fez besteira, isso é óbvio, mas um dos seus motivadores foi a família. E ao contrário das tramas da Illumination, que não chegam a lugar nenhum, no caso, essa família aqui, ela é importante e eu achei interessante colocar na lista porque ela é um reflexo de muitas famílias do nosso mundo, fazendo uma conexão direta com o público. Óbvio que nem todas as famílias são assim, ainda bem, mas muitas são. No filme, a família desrespeita Uma Vez Hildo porque ele nunca criou nada, porque ele não teve sucesso financeiro. E isso é muito chato, porque o valor de uma pessoa não deve estar atrelado ao dinheiro que ela faz. Pelo contrário, muitas vezes, pessoas com muito dinheiro fizeram coisas muito erradas para conseguir essa fortuna. Então, o fato da família dele renegá-lo por ele ser, entre aspas, um fracassado, faça com que ele vá numa busca incessante por dinheiro. Dinheiro esse para conseguir o reconhecimento da sua família, uma coisa que já era para ele ter. Não precisa você ficar rico para sua família te amar, tá ligado? E aí, quando ele começa a fazer sucesso na maior falsidade do mundo, a família se reaproxima e finge que está apoiando ele, só que na verdade ela só o cega ainda mais. E no final, quando tudo dá errado, eles são os primeiros a irem embora. Isso é muito triste e desenvolve muito o personagem do Uma Vez Hildo, porque nesse caso a família dele foi apenas uma âncora, ela só fez mal para ele, contribuindo para esse arco de vilão. E mesmo que eu não seja o maior fã do mundo do filme do Lorax, esse debate que ele apresenta sobre famílias que mais atrapalham do que ajudam é muito interessante, e por isso coloquei um tópico especial na lista. Agora vamos para o próximo. Em 11º lugar fica Nana Noodleman do filme Sing. E antes de falar sobre ela, eu só queria abrir um pouco meu coração para falar sobre o filme Sing. Cara, como eu amo essa animação. É aquele tipo de animação que parece simples na superfície, mas que acerta em cheio na mensagem. É sobre música? É, mas acima de tudo, é sobre perseguir sonhos, mesmo quando o mundo inteiro diz que você não é bom bastante. É um filme que fala direto com quem já teve medo de tentar, com quem já se sentiu pequeno demais para brilhar, e mostra que com coragem e um pouquinho de loucura, é claro, dá para transformar um teatro falido
no verdadeiro espetáculo. E é aí que entra Nana Noodleman. Ela é uma ex-diva do teatro, cheia de pompa, ego e uma pitada generosa de arrogância. Ela é basicamente a fusão de uma crítica de cinema frustrada com a avó ranzinza que sempre diz: no meu tempo era melhor. O koala Buster Moon vai até ela em busca de apoio. Ela não pensa duas vezes, destrói o sonho dele com classe, dá uma humilhação fria, calculada, como quem diz: você jamais vai fazer sucesso. E o pior, a gente até entende. Ela representa aquela galera que viu o auge da arte e hoje olha com desprezo qualquer coisa nova, como se só o passado merecesse aplauso. Mas aqui vem a parte boa. A rejeição dela acende um fogo nos protagonistas. Se eles estavam fazendo o show por diversão, agora virou uma questão de honra. A humilhação dela vira combustível. A arrogância da Nana é o empurrão que todo mundo precisava. Nana é aquele tipo de obstáculo que ensina pela dor e que no fim se transforma. Ela passa de uma antagonista snob para uma aliada poderosa, quando vê que a paixão do grupo é real, que ali tem coração. Então ela muda e começa a ajudá-los, não porque se tornou boazinha de uma hora para outra, mas porque reconheceu o talento, ou seja, completou um arco de redenção sem perder a pose. Ela continua braba, mas agora do lado certo. Ela é aquele meio termo raro. Ela não é vilã, mas ela também não é gente boa, sabe? É o típico personagem que impõe respeito, desafia os protagonistas, atrapalha sem ser do mal e depois salva tudo sem fazer questão de parecer legal. E isso é genial, porque às vezes o que a gente precisa não é de um vilão e nem de um herói, é de uma velha ranzinza com bom gosto. Em 10º lugar, um dos vilões mais realistas dessa lista. Afinal, o que é que tem de mais realista em um banqueiro te cobrando? Meu amigo, quando você envelhece, você percebe que os verdadeiros vilões são os boletos. O Sr. Perkins trabalha no Banco do Mal, que é o banco onde o Gru financia seus empréstimos para conseguir fazer seus grandes roubos. Isso dá um grau de superioridade no Sr. Perkins, porque o Gru precisa dele. Não é como se o Gru pudesse ignorá-lo. Ele precisa do Sr. Perkins para conseguir o dinheiro, tá ligado? E desde a primeira visita dele ao banco, ele já se mostra muito aterrorizado com a presença dele. E se a gente parar para pensar, dentre todos os vilões que já apareceram nessa franquia, o Sr. Perkins é o único que o Gru sente medo e respeita. E mesmo que ele não apareça em nenhum cenário que não seja o seu próprio escritório no banco, a sua presença continua no filme, porque sem um empréstimo o Gru não consegue realizar seus planos. E esse banqueiro utiliza técnicas de intimidação para mexer com o psicológico do Gru, tipo esmagar uma maçã na frente dele ou comparar o Gru com o Vetor, acabando totalmente com a autoestima do nosso protagonista. O cara tá sendo comparado a um novato no ramo. Ele é simples, mas consegue ser efetivo e realista nas suas ações e motivações. Tipo, qual é a motivação dele em ajudar o Vetor? Nada mais nada menos que o Vetor é o seu filho. Então tudo que rodeia esse vilão é bem feito, é bem construído, e ele só não fica numa posição melhor na lista por ser mais secundário, mas ele é sim um personagem bem legal. Próximo, em 9º lugar, Marlena Gru. Agora a pessoa que mais feriu sentimentalmente o Gru em toda a existência, e que com certeza foi a principal responsável para que o Gru escolhesse o caminho da vilania, a sua própria mãe. Se tem algo que eu adoro no primeiro filme dessa saga, além, é claro, do plot principal, que é o desenvolvimento da relação entre o Gru e as suas filhas, o que é algo que eu considero magistralmente bem feito, outra coisa que eu gosto é a construção do passado do Gru, e isso fica a cargo de mostrar a sua relação com sua família, no caso, com a Marlena. Ela nunca apoiou o Gru em nenhum momento, sempre diminuindo e humilhando o próprio filho em troca de nada. Toda a obsessão do Gru em fazer algo grande para entrar para a história, tipo roubar a lua, está atrelado à necessidade dele da sua mãe sentir orgulho. E como a gente vê em Minions 2, o Gru não tinha amigos, então nem a própria mãe fazia esse papel de amiga, sabe? E se a gente se aprofundar e entrar em Minions 1, é mostrado que ela mesmo levou o filho para a convenção do mal. Então, não bastante ela
ela negligenciar todo o cuidado do seu filho, ela ainda meio que incentivava ele a entrar nesse caminho da vilania, sendo uma verdadeira vilã e que possui uma história que conversa com a nossa sociedade, pois quantos pais não tratam os filhos dessa maneira? A gente já até viu isso nessa lista. Então, por ela ser uma personagem maligna a ponto de humilhar o filho e por ela ajudar bastante na construção desse personagem, que é o protagonista da franquia, ela merece o 9º lugar da lista. Em 8º lugar fica Uma Vez Hildo, do filme Lorax. Ele é o típico empresário que começa com boas intenções, ou pelo menos a gente tenta acreditar nisso, mas que no fim das contas é um desastre ambulante para o meio ambiente. Ele chega na floresta cheia de trúfulas, vê uma mina de ouro e começa a cortar tudo para fabricar seus famosos, sei lá o que, já até esqueci o nome daquela peça, que era inútil, mas que todo mundo queria. A trajetória do Uma Vez Hildo é basicamente uma metáfora da ganância humana. Começa pequeno, devagar, mas quando o dinheiro fala mais alto, ele não mede consequências. Ele destrói todo o ecossistema, expulsando os animais e poluindo tudo. Tudo isso apenas para aumentar a produção e o lucro. Ele não precisa gritar, fazer discursos ou risadas malignas. A sua vilania está na ação silenciosa e no impacto devastador que causa. Ele é um, entre aspas, vilão realista, mais próximo de uma crítica social do que de um personagem caricato. E é isso que o torna interessante. Ele representa uma falha que a gente conhece no mundo real, a ganância que destrói sem pensar nas consequências. Mas por outro lado, o filme tenta humanizar Uma Vez Hildo, mostrando seu arrependimento e até um lado vulnerável, o que deixa meio confuso, nem completamente vilão, nem totalmente vítima das circunstâncias. Afinal, como eu já falei antes, tem toda aquela parte que a família dele aborda. E no fim, Uma Vez Hildo é um aviso em forma de personagem, um lembrete de que o progresso sem consciência pode levar à destruição. Em 7º lugar, Senhora Hatch. Ela é aquele tipo de personagem que não precisa de laser, foguete e nem plano diabólico para ser cruel. Ela não quer dominar o mundo, ela só quer que as órfãs vendam biscoitos em tempo integral. Mano, uma coisa dessas é inconcebível. Ela quer escravizar órfãs, um verdadeiro monstro do capitalismo em forma de tia. Ela dirige o orfanato onde vivem Margot, Edith e Agnes e basicamente trata as meninas como funcionárias não remuneradas da indústria de biscoitos. Sério, elas não têm infância, elas só têm metas de venda. O sorriso dela é falso do começo ao fim, soltando frases passivo-agressivas mesmo com atitudes tão maldosas. E o pior, ela não precisa gritar pra ser odiosa. Ela é aquele tipo de vilã mais pacífica, que não explode nada, mas suga a alegria com aquela cara de quem se importa com as pessoas, mas na verdade ela não se importa com nada e com ninguém. Ela é seca, insensível e completamente indiferente ao bem-estar das meninas. E quando o Gru aparece para adotá-las, ela nem checa se ele era uma pessoa boa ou não. Ela simplesmente entrega sem pensar duas vezes. E claro, no contexto do filme, ela é uma peça menor, mas ainda assim é importante, porque graças à rigidez dela, que as meninas valorizam tanto os cuidados do Gru. E no fim das contas, ela até parece que é inofensiva por fora, mas ela possui uma maldade muito grande por dentro, talvez uma das maiores maldades de toda essa lista. Próximo, em 6º lugar fica Scarlet Overkill. Antes mesmo do Gru pensar em roubar a lua, a Scarlet já estava lá, desfilando com seu vestido vermelho e o seu ego do tamanho da Inglaterra. Ela é a primeira grande super vilã da franquia Minions, e só pelo nome já dá pra ver que ela não tá pra brincadeira. Ela é poderosa, famosa e ambiciosa. Ela quer ser a primeira mulher a dominar o mundo, e pra isso decide roubar a coroa da Rainha Elizabeth, porque aparentemente no universo do filme conquistar o mundo significava conquistar a Inglaterra. Enfim, a Scarlet é carismática, exagerada e ela possui muita presença, mas ao mesmo tempo ela é impulsiva e mimada, porque ela já tem tudo. Ela já é famosa, ela já tem um nome muito estabelecido, tem tecnologia, tem recursos, e aí qualquer coisa é motivo para ela ficar com muita raiva. E é aí que vem a fraqueza dela. Ela não sabe lidar com a frustração, porque mesmo os Minions oferecendo a coroa para ela, ainda assim ela fica com raiva e quer destruí-los, e é por isso que ela é derrotada. Mas o que faz dela uma boa vilã é justamente isso, porque ela é muito teatral. Todos os momentos que ela aparece, ela acaba tendo uma presença muito forte,
Scott, ela é uma personagem legal, mesmo que de uma forma tão mimada. E aí a história do filme se desenrola e meio que ela não tem uma redenção, ela não aprende nada, ela não se torna do bem. Ela continua sendo malvada e é derrotada justamente pelo Gru, mas ainda assim não dá pra negar que ela é uma das melhores coisas desse filme, se não for a melhor. Em quinto lugar, Jimmy Crystal. Ele é aquele típico magnata do entretenimento que não mede esforços para continuar brilhando. Ele tem um ego do tamanho do palco onde organiza seus shows e não hesita em manipular tudo ao seu redor para manter o seu império. O Jimmy controla tudo nos bastidores, ameaçando e pressionando os artistas para entregar o que ele quer. O lance dele é o poder, o controle. Ele é um vilão moderno que usa do sistema para tirar vantagem. Ele representa a parte sombria da indústria do entretenimento, onde o dinheiro e a fama valem mais do que o talento. É um antagonista realista, um espelho de situações que todo mundo já viu e que é uma coisa triste de enfrentar. E no entanto, mesmo com todo esse poder, Jimmy acaba mostrando fraquezas, principalmente quando os artistas se unem para ir contra ele. E é aí que ele perde, porque no fundo o talento supera tudo isso. Em quarto lugar, Balthazar Brett. Ele era a maior estrela do momento nos anos 80, mas depois que foi atingido pela puberdade, tudo mudou. Isso porque ele ficou feio. E aí Hollywood nunca mais lhe ofereceu trabalho. Deu aquele velho pé na bunda do coitado. Ele ficou tão raivoso por toda essa situação que o plano dele agora é roubar um diamante que possui energia suficiente para controlar um robô gigante e destruir Hollywood. A mesma Hollywood que lhe causou tanta dor de cabeça. Não tem como negar que os anos 80 é um tema muito legal, mas ele é utilizado tantas e tantas vezes nos filmes e séries recentes que perdeu bastante o seu impacto. Mas tenho que admitir que eu adoro a premissa da história do Balthazar. Isso de uma estrela do Hollywood dos anos 80 que não conseguiu manter o sucesso e que foi simplesmente chutado pela indústria e agora quer vingança é muito boa. Tão tal que a história do Peter Pan do filme do Tico e Teco, que por sinal é uma obra-prima, assista esse filme porque ele é muito bom, reutiliza uma história muito parecida com a do Balthazar. Então, o Balthazar, ao invés de querer seguir sua vida em frente, pautou toda sua existência na raiva pela televisão. O cara foi tomado pela raiva e mesmo com essa bagagem triste em sua história, ele se tornou um criminoso muito eficiente, utilizando até as suas habilidades de atuação para ajudar nos seus crimes. Ele também utiliza equipamentos malucos para realizar suas missões, e esses equipamentos remetem a brinquedos dos anos 80, dando ainda mais personalidade para o vilão. E o seu estilo de combate se baseia em movimentos de danças antigas. E a rivalidade com o Gru também é algo muito legal, porque ele passa boa parte do filme lutando contra o Gru e frustrando suas expectativas, o que gera uma química entre esses personagens. De uma maneira geral, o Balthazar tinha potencial para ser um vilão tão bom como El Macho, mas por ele estar situado em Meu Malvado Favorito 3, que é um dos piores filmes da saga, ele acabou perdendo muito espaço, mas ainda assim ele é bem legal. Enfim, próximo, em terceiro lugar, Vetor. E o que difere muito o Vetor dos outros vilões dessa saga é porque, ao contrário dos outros filmes, aqui o Gru é o protagonista e também é um vilão. Então aqui não é herói contra vilão, e sim vilão contra vilão. E aí a Illumination teve que criar um vilão que, ao mesmo tempo que causasse medo por suas ações, ele também precisava ser engraçado, afinal é um filme de comédia. E isso faz com que o Vetor tenha diferentes funções, uma função irritante, uma função engraçada, uma função intimidadora, e ele consegue unir todas essas funções de uma maneira muito legal. Ele é um personagem divertido. A história dele é que ele é o novo vilão da cena após roubar uma pirâmide do Egito, e o desejo dele no filme é tanto se tornar o maior vilão de todos os tempos, mas também impressionar o seu pai, o Sr. Perkins. E durante a busca por esses objetivos, acaba colidindo com o Gru na missão de roubar a Lua. Nesse
Nesse vilão dá pra perceber que os escritores se esforçaram em criar um personagem irritante, mas sem perder carisma. Ele aparece em primeira vista irritando o Gru, tá ligado? Naquela cena do banco. Depois é mostrado várias armas que ele tem, como por exemplo aquela que atira lulas, que é ridícula, mas é muito engraçada. E durante o filme ele derrota o Gru, e não só uma vez. Tem aquela batalha de naves e tem aquele momento que o Gru tenta invadir a fortaleza dele, e nas duas vezes o Gru fracassa de maneira humilhante. Então sim, o Veto é muito intimidador porque as ações dele têm impacto, até porque ele humilha o Gru, ele debocha dele como se ele não fosse ninguém. E em todas as cenas que o Vetor aparece, ele é carismático, ele é engraçado, muito pela dublagem incrível feita pelo Marcius Melian, que dá um carisma muito grande. Pô, mano, vai dizer que você não lembra do Porque eu cometo crimes com direção e magnitude. Ah, é? Pistola de peixe piranha. Já viu uma assim? Claro que não, fui eu que inventei. Vetor com direção e magnitude. Sou eu. Ah, é? Essas falas que viraram um meme de tão engraçadas. O Veto é um personagem imprevisível. As coisas que ele faz não tem muito sentido, mas funcionam. Tipo roubar a pirâmide e esconder na sua própria casa. Isso é engraçado, ao mesmo tempo que não faz sentido. E talvez em alguma hipótese ele até poderia derrotar o Gru, mas isso não acontece porque o Veto mexe justamente com a coisa mais importante que o Gru já teve em sua vida, as suas filhas. E eu acho que apenas por ele mexer com um lado tão emocional e tão profundo do nosso protagonista que o Gru teve forças para derrotá-lo. Mas se não, o Vetor, aliado do Sr. Perkins, iriam conseguir derrotar o Gru, tá ligado? E isso é muito da hora. Enfim, eu adoro esse personagem e acho ele muito engraçado. Mas agora vamos pro próximo. Em segundo lugar, Bowser. O Bowser tem poder de verdade. Ele destrói reinos inteiros e comanda exércitos. Ele é forte, perigoso e implacável. Mas aqui a Illumination dá a ele camadas cômicas na medida certa. Ele é um vilão que canta músicas românticas e fica nervoso quando suas declarações de amor não saem como esperado. Essa mistura de ameaça com vulnerabilidade emocional faz dele divertido de se assistir, mas sem parecer que ele é bobo. Bowser quer dominar o mundo, mas o que ele realmente quer é se casar com a princesa Peach. O vilão é apaixonado, obsessivo e observa a conquista do reino dos cogumelos como uma forma de provar o seu amor, mesmo que de forma forçada. Essa motivação é engraçada e perturbadora ao mesmo tempo, o que gera boas piadas e ainda dá um personagem um diferencial. Ele não quer apenas dominar, ele quer ser amado. Além disso, o design dele é muito bom. Ele é gigante, com um visual fiel aos jogos e ainda detalhado. Suas cenas de ação são grandiosas e bem animadas, com efeitos de lava, destruição, explosões que reforçam sua presença dominadora em cena, que aliás ele domina a tela, seja em momentos de ação ou de comédia, e mesmo quando não está presente, os personagens vivem falando dele, o que reforça sua influência constante na trama. Ele tem aquela presença de vilão clássico. Enfim, eu acredito que ele seja uma combinação muito boa de vilania, comédia, carisma e exagero. Ele é uma ameaça verdadeira e que, pra ser sincero, até tem um toque nostálgico por remeter ao Mario, um personagem tão antigo da cultura pop. Enfim, rapaziada, vamos pro próximo e primeiro lugar do ranking. Em primeiro lugar se encontra El Macho. Quando alguém pensa em o que faz de um vilão, a gente pode pensar em diversas coisas, mas se tivesse que resumir tudo isso em uma cena, seria a cena de Meu Malvado Favorito 2, que mostra a morte do El Macho. Aquilo sim é uma atitude de respeito. Ele era impiedoso e era perigoso, como o próprio nome diz, muito macho. Ele morreu como um verdadeiro macho, montado num tubarão, 100 quilos de dinamite, boca de um vulcão. Eduardo Pérez era o vilão mais conhecido do México e ele surpreendia a todos porque ele roubava com as próprias mãos. Ele nem utilizava armas, tá ligado? O cara era forte de verdade. E aí, quando ele parou de ver graça nessa vida de vilania, decidiu morrer da maneira mais masculina possível. Se amarrou em vários tubarões com dinamite e se jogou em um vulcão. Cara, essa cena arrepia. E então ele morreu. Brincadeira. Agora ele é um cara gordinho e gente boa que comanda um restaurante em um shopping. Mas é claro, ele cansou
cansou disso tudo, ele cansou de ser gente boa e agora tá disposto a voltar a ser um vilão. E para isso ele rouba os Minions e um dos melhores amigos do Gru. Então ele retirou de uma tacada só duas coisas que o Gru gostava muito, afetando o psicológico do nosso protagonista. E mano, não tenho o que falar, esse gordinho é muito carismático. As cenas que ele aparece rouba a cena, seja com suas danças, com seu jeito de falar ou até mesmo com toda a sua história. Cara, o animal de estimação dele é um frango que tem poder para quase derrotar o Gru e a Lucy. Só disso você já entende o quão brabo o cara é. E mais pra frente no filme ele chega a sequestrar a Lucy e ainda incrimina aquele cara das perucas. O El Macho realmente é maligno e algo muito legal a se destacar na construção desse personagem é o enigma que o ronda. Em boa parte do filme a gente não sabe que ele é um vilão e isso faz com que a trama tenha um mistério esse que a gente não vê muito na Illumination. Então, além de ser muito carismático, de ser um personagem engraçado, de ter o design maneiro, uma história legal e uma morte absurda de braba, ele ainda coloca um mistério que faz a trama andar, juntando todos os pontos que compõem um bom vilão. E é por isso que eu considero o El Macho o melhor vilão de toda a Illumination. E é isso, rapaziada, mais um ranking vai chegando ao fim. Esses tempos eu não tava muito bem da cabeça e por isso eu acabei passando o tempo sem postar vídeos, tava tentando melhorar para poder voltar com foco 100% na criação de conteúdo e conto com seu apoio para isso. Eu ainda tô com muitos planos, ainda tenho muitos vídeos a fazer, quero fazer um especial sobre os jogos da DreamWorks, quero falar mais sobre os filmes da Disney, quero fazer mais e mais rankings, até rankings que não são de animações, como por exemplo um ranking dos filmes do Homem-Aranha. Eu ainda tô com muitos planos, tá ligado? Se você quer ver esses vídeos aqui no canal, se inscreva, deixa um like e deixa um comentário para ajudar no engajamento. Isso é muito importante pro canal e pra mim. Então é isso, rapaziada. Agradeço de coração por você ter assistido até aqui. Muito obrigado, fique com Deus que é a base de tudo e tchau!